Vamos abrir em Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. E diz aqui: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leito da sua mãe. Os primeiros frutos trarás à casa do Senhor. E depois saltamos aqui depois para o versículo 25 e diz aqui: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Está lá escrito em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. O que é que Deus estava a falar? Estava a falar sobre a área financeira. Todo fala sobre porque é que andeis preocupados com o que haveis de comer, o que é que haveis de beber, o que é que haveis de vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus. O nosso alvo tem de ser o reino de Deus, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. O reino de Deus. E então, tudo o resto nos será acrescentado. No nome de Jesus. Por isso, vamos semear. Amém? Ainda Obrigado, com Pai. alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo o que tens feito por nós, por tudo o que continuas a fazer. Abençoamos estas finanças, abençoamos, Senhor, tudo o que nos é dado, Senhor. E acreditamos que há prosperidade, porque tu multiplicas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Amém. Vamos abrir em Efésios 6:12. Efésios 6:12. O título da mensagem de hoje é: o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Eu dou graças a Deus que Ele me tem permitido eu ter experiências para vos poder dizer isto exatamente, que o mundo espiritual é real. Mas eu quero-vos ler o que a palavra de Deus diz. É muito importante nós seguirmos a palavra de Deus e o que ela diz. É muito importante para nós sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porquê? Porque ela nos orienta a ir por um melhor caminho. Nós podemos traçar o nosso próprio caminho ou podemos traçar o caminho de Deus, que é o melhor caminho para nós. Veja qual é o caminho que Deus nos diz aqui. Efésios 6:12. Diz aqui: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra animais, não temos que lutar contra pessoas, porque elas são feitas de carne e sangue. Correto? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra estes nós temos que lutar.
Eu quero-vos fazer entender uma coisa. O mundo espiritual é tão real, que domina sobre o mundo físico onde nós vivemos. E cada vez que nós falamos, influenciamos o mundo espiritual para que ele seja manifesto no mundo físico à medida que falamos. Quando diz aqui não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar contra pessoas. E muitas das vezes as pessoas são aquelas que aparecem à nossa frente a dizer que não pode ser, que não vai dar. E nós, a primeira reação nossa é investir contra essas pessoas. É dizer que essas pessoas estão erradas, estão-se a virar contra nós, coisas assim quê. Mas muitas das vezes é o próprio sistema do mundo que está a utilizar essas pessoas contra nós. Então, não temos que lutar contra pessoas. Por quê? Porque é Deus que se encarrega delas, não somos nós. A palavra de Deus diz: minha vingança eu retribuirei. Portanto, esse assunto com pessoas é com Deus. O mundo espiritual já é connosco. Então o mundo espiritual é connosco, sim, diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra este que nós temos que lutar. E muitas das vezes há pessoas que lutam contra pessoas, mas quando se trata de lutar no mundo espiritual, não lutam. E a nós nos foi dada a autoridade para lutar no mundo espiritual. Eu não quero dizer coisas boas em relação ao diabo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Há muitos anos atrás, foi-me explicado de uma forma que realmente é a forma mais fácil de entender. O que é autoridade espiritual? Quando um polícia está na rua e está a comandar o trânsito, ele suplanta toda a informação que houver. Portanto, se existem sinais de trânsito luminosos, se existem sinais a dizer que não se pode ir por ali, se um polícia manda passar, nós estamos autorizados a passar. Então, mas se um polícia manda a parar um carro, ele tem o poder físico para fazer parar um carro? Não, o carro passa por cima dele, como infelizmente já tem acontecido, passa por cima dele e não para, e ele não consegue parar o carro. Mas ele tem a autoridade dada pelo nosso país para poder dizer pare. Da mesma forma, nós temos essa autoridade, investida por Deus em nós, para poder expulsar demónios, para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus me permitiu eu ter algumas experiências. Eu lembro-me de uma vez, estávamos na igreja e uma pessoa começou-se a manifestar com ataque de demónios. Manifestar parece muito com ataque epilétrico, a pessoa começa-se a barafustar por todos os lados. E eu lembro-me na altura de nós estarmos a orar e eu estava-lhe a agarrar num braço de uma rapariga magra e fisicamente não tinha muita força, mas ela tinha uma força enorme quando o demónio estava a atuar nela. De tal forma que eu estava com cuidado, até estava a fazer assim, para não a magoar, para poder agarrar no pulso dela e não a magoar, e ela conseguia levantar a minha mão. Tanta força que tinha. Era impressionante. Mas o que é que eu quero dizer? Então, mas realmente o diabo tem poder? Tem. Mas o nosso Deus tem mais. E a autoridade que está em nós, maior é ainda. O nome de Jesus, do qual nós falamos, cada vez que falamos em nome de Jesus, este nome faz tremer o inferno. Este nome faz tremer o diabo. E eu quero-vos mostrar uma passagem onde realmente isso acontece. Eu quero-vos mostrar que o mundo espiritual é tão real e eles têm tanto medo de nós que às vezes nós ficamos com medo deles quando devia de ser o contrário. Eles é que têm medo de nós.
Portanto, vamos abrir aqui em Marcos 5:2. Vamos lá abrir em Marcos 5:2. Onde é que estão os meus Marcos? Marcos 5:2. Marcos 5:2. O que é que aconteceu? Jesus passou para o outro lado, para a outra banda do rio. Desculpem, não sei se era um rio. Sei que tinha para a outra banda do mar. É isso. Chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos, no versículo 1. E no versículo 2 diz: E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Portanto, estava carregado de demónios. O qual a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque cada vez que tentavam prendê-lo com correntes, não conseguiam. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeias, as candeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Você conhece alguém que se fere? Ele próprio, que se corta? Você acabou de ouvir. E andando sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então este homem estava atormentado com demônios. Mas ele viu Jesus. Veja o que acontece no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Então, mas ele estava com demônio. Então, mas ele não devia de fugir de Jesus. Então ele correu e adorou. Veja no versículo 7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E pois conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, mas espera aí. Você sabe que a manifestação espiritual, a manifestação de demónios em pessoas é sempre feito com um grande alarido. Com muito grito, com muita asneira, com muito... Porquê? Porque ele quer incutir medo nas pessoas. Porque se as pessoas ficarem com medo, não os expulsam. Você está a entender? Eu já estive em reuniões, infelizmente, que quiseram abafar as coisas, quiseram que não acontecesse, que a pessoa não fosse liberta. Queriam era abafar para não haver aquele espetáculo, não haver aquela coisa. Mas não é assim. Onde nós estamos, nós, os filhos de Deus, o diabo não pode estar. Você entende? Então, o que é que aconteceu aqui? E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E então volta a fazer aquela gritaria toda. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Então Jesus atormenta os demónios? Então, se nós temos Jesus em nós, temos o nome de Jesus na nossa boca para poder usá-lo, e ao nome de Jesus todos os olhos se dobram, no céu, na terra e debaixo da terra, então somos nós que devemos atormentar os espíritos malignos. Somos nós que devemos atormentar o diabo.
Mas ele tenta sempre mostrar de outra forma para nós. Eu lembro-me de uma vez, estava eu já contei isto várias vezes, mas é bom porque serve de ilustração para o tema que eu estou a falar. Eu estava a falar com um colega meu e a mulher dele estava lá e começa ela a apontar para mim. E eu, está a apontar para mim, eu não sabia o que é que se passava. E ele disse, ela está a dizer que tu sabes. Quando ela disse tu sabes, eu disse, pronto, já houve a geneira. Então, mas o que é que fizeste? E então tinha ido uma bruxa, uma cartomante. Começaram por ir uma cartomante. E depois foram a essa cartomante disse que não conseguia, foram a outra e na outra, quer dizer, ela tinha acabado de carregar demónios numa cartomante, ainda foi para outra, ainda carregou mais, ainda assim que partiu um sofá lá na mulher. E agora estava ali. E eu perguntei-lhe ao meu colega se podia ir para o lado dela, para falar com ela, e ele permitiu, e eu cheguei ao pé dela e comecei-lhe a dizer, olha, Deus preparou um plano para cada um de nós. Eu comecei-lhe a dar o plano da salvação. E à medida que falava o plano da salvação, nada aconteceu e ela olhava para mim e me ouvia. Mas quando eu disse Jesus, basta ter dito a palavra Jesus, ela abriu os olhos, olhou para o marido e disse, vai começar, olhou para mim e começou, como fosse um ataque epilético, com outra voz já a falar para mim, a me tentar meter medo e tudo mais. Eu estiquei a mão, assim, exatamente, estiquei a mão e dizia, sai em nome de Jesus, eu te ordeno, sai em nome de Jesus, e tentou-me morder e eu afastei a mão. E eu dentro de mim senti, não. E então voltei lá a pôr a mão outra vez. E ela tentou-me morder e não conseguia. Os dentes ficavam no ar, não me conseguia morder. Maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós temos que perceber que o mundo espiritual está todo à nossa volta. Entendamos. Eu estou-vos a explicar de coisas palpáveis que aconteceram para você entender que o mundo espiritual existe, que aquilo que você fala, as ordens que você dá, são para ser executadas. Quando você fala em nome de Jesus, as coisas têm mesmo que acontecer em nome de Jesus. Claro que você tem autoridade sobre a sua vida e sobre os seus familiares que estão debaixo do seu teto. Você não tem autoridade sobre as outras pessoas. Você entende? Então uma coisa, os demónios têm medo do nome de Jesus. Nós temos que entender isso para toda a nossa vida. Temos que entender isso em todas as áreas da nossa vida. Há coisas às vezes que nos começam a acontecer, coisas que não estão certas, coisas estão-nos a atormentar, situações em que não estamos bem. E o que é que nós fazemos? Vamos a Deus e começamos a queixar e a buscar a Deus, muitas vezes em lágrimas. Deixem-vos lembrar de uma passagem. Moisés tirou o povo do Egito. Agora eles estavam a andar e foram parar ao pé do Mar Vermelho. E de repente ao longe viram os egípcios com carros de guerra, homens de guerra. Eles tinham sido escravos, não eram homens de guerra. E viam os carros em grande velocidade a dirigir-se para eles. O povo ficou todo com medo. Moisés olhou para o céu e Deus lhe respondeu: por que olhas para mim? Estenda a tua vara. E o Mar Vermelho se abrir, e eles passaram por o Mar Vermelho, e os egípcios tentaram também passar por o Mar Vermelho, e quando o povo já estava todo do outro lado, e o exército estava no meio do Mar Vermelho, as águas se fecharam e mataram o exército. Quem é que julgou? Deus. Quem é que fez a vingança? Deus. Então aí, foi Deus que fez. Mas eu quero aqui realçar uma coisa. Foi Moisés que olhou para cima, buscando o Senhor, sabendo o que é que havia de fazer, ou buscando conselho a Deus, sabendo o que é que havia. Não disse palavras, apenas olhou. Ele disse: estenda a tua vara.
com a vara da sua boca, o que é que você tem feito? O que é que você tem dito? Em vez de queixar das circunstâncias, em vez de orar, chorar, por que é que você não está a orar? Por que é que você não está a reivindicar a bênção para a sua vida? A bênção que lhe é devida, a saúde que você necessita, que você tem direito, as finanças que você tem direito. E você diz, mas tenho direito. Tem, Jesus fez pobre para que você enriquecesse. A saúde, Jesus foi à cruz, botou as nossas enfermidades e as nossas dores para que pelas suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. Nós temos direitos em Cristo Jesus. Temos que usar e reivindicar esses direitos para nós. Por isso Satanás sai da minha saúde, sai das minhas finanças, eu te ordeno no nome de Jesus. Você está a entender? O mundo espiritual existe. E o diabo vai tentar fazer de tudo para nos destruir. Vai tentar fazer de tudo com artimanhas, com esquemas. Ouça, cada vez que o diabo vê bênçãos a chegar, sabe o que é que ele faz? Ele tenta arranjar litígios, conflitos. Sabe para quê? Para que a pessoa não perdoe. Porque ele sabe que se a pessoa não perdoar, Deus não pode impedir a maldição que chegar à pessoa. Eu lembro-me de uma pessoa, já não foi uma, já foi mais que uma pessoa, em que eu orei e a pessoa não ficou curada, a dor não saiu. E eu achei aquilo muito estranho. E depois, vamos perdoar as outras pessoas. E a pessoa perdoou, em nome de Jesus. E logo a seguir eu orei e a pessoa foi curada. A falta de perdão é um impedimento para a cura. A falta de perdão é um impedimento para a bênção nas suas vidas. Portanto, muito cuidado com isso. A bênção já está na sua mão. Mas eu não estou a ver. Mas ela está na sua mão, no nome de Jesus. Você tem que confessar, confiar, continuar a lutar, porque garantidamente, porque a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é contra eles que você tem que lutar. Porque eles é que estão a impedir a bênção nas suas vidas, ele é que está a impedir a cura aconteça na sua vida, ele é que está a impedir a união da sua família, ele é que está a impedir tudo isso. E é contra eles que nós temos que lutar. Você está a entender? Uma vez nós estávamos numa reunião de trabalho. Uma reunião das pessoas que trabalhavam na igreja. E eu estava com um grupo e nós estávamos a orar. Quando saímos de lá, eu senti uma presença muito forte. E eu lembro que fechei os olhos e fiz assim. Eu lembro-me na igreja onde nós estávamos, devia ter uns 4 ou 5 metros de altura o teto. Tinha um pé direito muito alto mesmo. Mas eu via que aquela presença atravessava o teto e era enorme. Era um anjo de Deus enorme, enorme, enorme. Que estava na porta do sítio onde nós estávamos a orar. Ele nos estava a guardar. E a Bíblia diz, penso que é em Provérbios, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Por isso todos nós temos anjos que nos guardam, que nos protegem constantemente. Porque se fosse assim, o diabo já nos tinha tentado matar mais que uma vez. E às vezes tenta. Esta experiência espiritual de poder ver o mundo espiritual nos faz ver que ele realmente existe, que Deus é real, que ele nos quer ajudar para o melhor caminho. Ouça, a nossa Bíblia é para nós um manual de instruções. Como qualquer eletrodoméstico, com qualquer coisa, existe um manual de instruções para tirar o melhor partido. A Bíblia nos ensina a nós a tirar o melhor partido em andar nesta terra e andar com Deus. Veja o exemplo de Enoque. Enoque é referido na Bíblia em pequenos versículos só, 2 ou 3 versículos, e diz que Enoque
andou com Deus e andou 300 anos na Terra, o que já é muito. Mas o problema é que o pai dele andou perto de 900. O filho dele andou perto de 900 anos também, logo a seguir. O filho dele. E ele só viveu 300 anos. Sabe porquê? Porque ele estava a andar com Deus. E Deus o levou para junto dele. Porque não valia a pena mais estar na Terra. Entenda uma coisa. Deus é real. E Deus nos ama. E quer o melhor para nós. E já nos deu o melhor. Nós só temos que entender isso. E perceber isso. Veja o que é que Jesus disse. É impressionante o que Jesus disse. Em Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Então o que é que tinha acontecido? Jesus tinha mandado 70 para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. E eles voltaram para o pé de Jesus. E vejam o que é que eles disseram. Porque lhes tinha dado poder para curar pessoas e para poder sobre os espíritos imundos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios nos sujeitam. Vê lá que o teu nome, cada vez que usamos o nome de Jesus, os demónios nos sujeitam. E ele disse: eu via Satanás como um raio a cair do céu. E depois diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, não é alguma só, é toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Jesus estava-nos a dizer: vocês estão revestidos de autoridade cada vez que usam o meu nome. É muito importante entender uma coisa. O que é preciso para usar o nome de Jesus? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois crer nele. Porque alguns ouviam falar, os apóstolos, e falar em nome de Jesus e os demónios saíam. Paulo, por exemplo, orava para as pessoas e os demónios saíam, diziam em nome de Jesus, sai dele, e saíam. E houve vários jovens que quiseram fazer o mesmo e chegaram ao pé de um endemoniado e disseram: sai! E o demónio, a pessoa através do demónio falou e virou-se: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E correu atrás deles e os rasgou e eles fugiram nus. Portanto, qual é a pessoa que pode usar o nome de Jesus? Aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que crê no poder de Deus. Aquele que crê que em meu nome expulsarão demónios. Aquele que crê neste versículo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Desta forma, o poder de Deus manifesto através de nós que cremos liberta a pessoa. Ouça, eu lembro-me de uma pessoa que chegou ao pé de mim há alguns anos, esta parte, há pouco tempo, chegou ao pé de mim e estava a passar uma dificuldade. A primeira coisa que eu lhe disse foi: eu não sou Deus. Porque eu quero deixar isto bastante para as pessoas entenderem e compreenderem. Eu não sou Deus. Eu creio nele, creio no que ele é capaz, mas eu não sou Deus.
E lhe disse a ele que tinha que buscar a Deus. Tinha que se encher de Deus na sua vida. Para que a bênção pudesse continuar. Depois orei por ele. E graças a Deus ele foi liberto e abençoado. E eu creio que continua. E eu creio que ele está a buscar a Deus em nome de Jesus. Mas eu lhe disse, eu não sou Deus. Porque não sou. Apenas creio nele. Creio mesmo. Ouça do fundo do meu coração. Eu creio mesmo nele. Eu creio no poder dele. Eu creio no que ele é capaz de fazer. Eu creio que ele muda situações. Ele muda vidas. Eu creio no nome de Jesus. E eu creio que ele pode mudar a sua se você quiser. Deixe-me contar uma coisa. Eu por causa desta mensagem, eu fui buscar livros muito antigos que eu tenho. Livros que eu tenho da 25, perto de 30 anos, que eu tenho em meu poder. E livros de qual eu muito aprendi deles. Muito. E eu lembro-me, eu fui à procura de algo e encontrei um testemunho incrível. E eu quero-vos contar esse testemunho porque é de uma importância muito grande este testemunho. Uma irmã nossa estava doente e pediu um pastor para lá ir a casa. E quando foi lá a casa, ele entrou na casa e ele percebeu que existia estatuetas de santos e santas. E ele, quando se apercebeu disso, ele disse, eu não posso orar para a irmã. Enquanto você não se desfizer disto, eu não posso orar por si. Então tinha estatuetas, então o que é que tinha acontecido? A irmã era devota, antes de aceitar Jesus, dessas estatuetas, dessas imagens, dessas santos e santas. E então deixou de ser porque aceitou Jesus e compreendeu que devia se afastar disso. Mas, por causa de não se queria desfazer daquilo, porque achava que pronto, e então guardou aquilo num armário. Por isso é que ela estava doente. Quando o pastor disse isso a ela, ela agarrou, teve a solução e agarrou e mandou fora. Imagens que estavam em papel, imagens que estavam, santos que estavam em papel, santos que pertenciam à sua família, a outras pessoas antes que morreram, santos de estátuas, santos, mandou aquilo tudo fora. E o pastor chegou lá, depois dela fazer isso, orou por ela e ela ficou curada. A Bíblia diz, nós não vamos abrir, eu só vos vou dizer, em Provérbios 26:2, maldição sem causa não virá. Como a andorinha sob vaguear, maldição sem causa não virá. A maldição tem sempre uma razão, uma causa para acontecer. Se alguma coisa não está certo, existe algo que está a ser feito para permitir que isso entre na sua vida, que a maldição chegue na sua vida. Então o que é que você tem que fazer? Se há alguma janela que está aberta, você tem que fechar. Entender qual é a janela e não voltar a abrir. Se é uma porta que você abriu, é entender qual foi a porta que você abriu e fechar essa porta e não voltar a abrir. Não voltar a fazer o que você fez, porque isso vai lhe trazer problemas. Às vezes são pessoas. Pode ser tanta coisa. Às vezes são pessoas com que nós lidamos. As pessoas que nós lidamos, às vezes têm problemas. Às vezes estão a ir a bruxos, ou ocultismo, têm ocultismo e não sei o quê. E às vezes são essas pessoas que nós estamos a dar que nos estão a trazer problemas. Então, e quando essas pessoas são familiares, o que é que nós fazemos? Tomamos uma decisão. Ou elas,
ou Deus. Se você tomar a posição delas, aguente, sofra as consequências dos seus atos e das suas decisões. Se você escolher Deus, seja abençoado. Até como é que eu sei como é que é? Aí está. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aconteceu há muito pouco tempo. Aconteceu esta semana. Eu precisava de levar o carro à inspeção. O meu carro, por causa de ter alguma idade, precisa de ir à inspeção todos os anos. E todos os anos eu vou com o carro à inspeção. Eu tenho uma roda do meu carro, da parte de trás, que está a chiar, está a fazer muito barulho. Eu penso que seja travões, e eu creio que é isso, que está a fazer travões. E então o que é que acontece? Ele chia bastante. Chia bastante, depois para, depois deixa de chiar, depois volta a chiar. E eu, nesta segunda-feira, eu queria que o carro à inspeção porque choveu. Porquê? Porque eu gosto de lavar o carro e ir com o carro assim, porque depois eles olham para o carro, mas como está a chover, está o carro molhado, está tudo bem, pronto. Isto é a minha maneira de pensar e que eu acho que a lógica. Mas eu senti por Deus que não devia de ir. E o que é que eu fiz? Fui? Não. Eu obedeci. Não fui. E então eu sentia que devia de ir quinta-feira. Esta quinta-feira que passou. E então quinta-feira, lá eu fui lavar o carro. Fazia um calor bastante grande. Fui lavar o carro. Claro que o carro chegou até lá molhado, mas estava sol, secou e tudo bem. Você sabe que desde que eu saí de casa até chegar lá e até sair de lá, o carro não chiou. A roda não fez nenhum barulho. A obediência traz prosperidade. E como eu obedeci a Deus, a roda não fez barulho nenhum. E o carro passou sem nenhum problema, sem nada. A roda não fez barulho. Mas porque eu obedeci a Deus. Obedeci à direção dele. E agora eu sei que muitas pessoas estão a pensar assim, eu também gostava de ter essa direção. Hoje mesmo, eu estava a falar com um dos meus filhos e eu lhe disse, se tu precisares de um copo de água, o que é que vais fazer? Levanto-me e vou buscá-lo. Pois, mas é isso que as pessoas não querem fazer. Falam que gostariam de ter, mas não buscam. Se você buscar a direção de Deus, alguma vez Deus se vai negar a lhe mostrar alguma coisa? Impossível. Eu conheço Deus. É impossível que isso aconteça. Quando você quer falar com alguém ao telefone, você liga. Mas quando quer mesmo falar com ele, o que é que faz? Liga, 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 liga várias vezes até a pessoa atender. Então porquê é que você não faz o mesmo com Deus? Senhor, eis-me aqui, mostra-me o que é que eu devo fazer, mostra-me o que é que eu estou a fazer de errado, mostra-me, Senhor, te peço. A Bíblia diz, buscai e encontrareis. Ou procurai e encontrareis. Buscai e achareis. Então, eu consigo ter esta revelação porque eu busco. E busquei durante muito tempo a Deus. Ainda continuo a buscar. Se você fizer o mesmo, Deus também se vai revelar a si. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Para eles, são filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Ele dá direção. Ele mostra como é que vai fazer. Isso eu não lhe posso dizer, porque eu não sei. Depende de cada pessoa. Por exemplo, há irmãos que eu conheço que é através de sonhos que Deus fala com eles. Outros, Deus dá um pressentimento. Eu às vezes tenho esse pressentimento. Outras vezes fala. Outras vezes dá visões abertas. E nós vemos as coisas acontecer como tivéssemos os olhos abertos e estamos a ver como fosse um filme. As coisas a acontecer. Outras das vezes, manda pessoas falar connosco. Mas eu acho que quando Ele manda pessoas para falar connosco, as coisas na nossa vida já estão um bocadinho complicadas. Deus nos quer ajudar. Eu lembro-me, e ainda há pouco tempo se falou num filme sobre isto,
E nós, eu e a minha esposa, já demos várias vezes esta ilustração para mostrar o quanto Deus nos quer ajudar. E então, houve um homem que houve uma inundação e ele subiu para o telhado e havia uma grande inundação. E ele dizia, eu creio em Deus, Deus me vai salvar. E então, mandaram-lhe um barco. E ele disse, não, Deus me vai salvar. E então mandaram-lhe um barco maior. E ele disse, não, Deus me vai salvar. E então, por fim, mandaram-lhe um helicóptero. Ele disse, venha, homem. E ele disse, não, Deus me vai salvar. E ele morreu. E depois, quando ele chega ao céu, então, Senhor, até não me salvaste. E Deus olhou para ele, ainda querias mais? Até mandei-te um barco pequeno, mandei-te um barco grande, mandei-te um helicóptero, o que é que querias mais? Deus nos mostra as coisas. Às vezes permite que pessoas falem connosco. Para quê? Para nos ajudar. Porque quantas pessoas você conhece que permitiram que o seu filho morresse por si? Deus, Pai, permitiu que o Filho de Jesus morresse por nós. Será que Ele, com Jesus, não nos quer dar todas as coisas? Não nos quer ajudar? Não nos ama? Claro que nos ama. Então entenda as coisas. Busca o Senhor. Ouça, você vai ter que desperdiçar ou dar algum tempo para Deus. Sim, vai ter. Mas lhe garanto, vai ser uma bênção. Lhe garanto que o que vai acontecer é que você vai ter a melhor direção. Vai fazer o melhor. Se você comprar uns pneus, vai comprar os melhores pneus. E os pneus vão durar muito. Porque foram escolhidos por Deus para si. Estou-lhe a dar exemplo de pneus, como podia ser outra coisa, porque Deus já me fez... Eu estou-lhe a contar uma coisa que aconteceu esta semana, que pode acontecer constantemente, que Deus me dá direção para situações, como já deu em muitas outras. A minha filha mais velha fui-lhe comprar um piano. Eu era para ir comprar um piano, eu ia com o meu filho mais velho e com a namorada dele na altura num carro. Eu ia para ir comprar, eu senti que não devia. Eu nem questionei porquê. Eu voltei para trás e vim para casa. Quando voltei a sentir outra vez que devia de lá ir, então fui lá e comprei. Mas o que é que aconteceu? Isso já é curiosidade a mais. Eu não sei porquê, mas Deus sabia. Se calhar tive um melhor negócio, tive um bom negócio assim. Às vezes eu sei, outras vezes eu não sei, mas eu não me importo. Eu sei que Deus quer o melhor para mim e quer o melhor para si. Por isso é que nós precisamos da direção dele. Mas você tem que a buscar. Assim como eu disse ao meu filho, se precisares de um copo de água, vou buscá-lo. Você tem que buscar a Deus. Você tem que lhe pedir ajuda. Você tem que lhe pedir, mostra-me o que é que eu estou a fazer de bem. Mostra-me o que é que eu estou a fazer de errado. Porque errar, como já se ouviu em Montes Cedos, errar é humano. Infelizmente. Infelizmente. Porque às vezes eu erro e fico muito triste. Mesmo muito triste. Ainda hoje eu fiquei revoltado com uma coisa que eu vi. E revoltado, estava mesmo revoltado. E eu estava a orar, Senhor, eu te peço perdão por o que eu estou a sentir. Tira isto de mim, tira a revolta, tira a raiva de mim. E sabe o que é que Deus me disse? Para de ver o que andas a ver. Porque se não vires, não vais sentir nada. E eu disse, perdão, pai, tens toda a razão. Tens toda a razão. E desde quando é que ele não tem razão? Se eu parar a ver notícias, eu já não sinto isso. Para mim está tudo bem. Você entende? Às vezes as respostas de Deus são tão simples, que nós ficamos assim, bom, realmente tens razão.
Às vezes são coisas que estão mesmo diretamente nos nossos olhos e nós estamos a vê-las e mesmo assim estamos a pedir ajuda a Deus. Mas Ele não se importa. Ele até gosta. Eu acho que tem tudo a ver com ser pai. Um pai quer ajudar. E Ele quer nos ajudar. Até o mundo espiritual é real, porque Ele, o nosso Pai celestial, é real. Jesus é real. O Espírito Santo é real e está nas nossas vidas. Mas infelizmente o diabo também é real. E nós temos que perceber, temos que orar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos que o tirar das nossas vidas. Temos que tirar das nossas circunstâncias, da nossa saúde, das nossas finanças. Temos que lutar espiritual. Ordenando em nome de Jesus, sai, tira as tuas mãos da minha saúde, tira as tuas mãos das minhas finanças, tira as tuas mãos do meu casamento, tira as tuas mãos da minha família. No nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Acima de tudo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que só através dele nós vamos conseguir vencer este mundo. Mas ouça bem, Jesus disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Isto quer dizer que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar. Nós vamos conseguir ter na nossa vida as bênçãos. O caminho à nossa frente se vai abrir. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Absolutamente ninguém. E você nunca se pode esquecer disso. Eu tive o privilégio, acredita em mim, foi um privilégio, de trabalhar durante a noite sozinho. E você dizia, um privilégio? Sim, um privilégio. Porque eu trabalhei antes, dos 21 anos de idade até os 25 anos de idade, até agosto desse ano em que eu fiz os 25, eu era guarda noturno e eu trabalhava sozinho. Mas depois de eu aceitar Jesus, eu nunca mais trabalhei sozinho. Eu sentia-o sentado ao meu lado. Por isso é que as coisas que me foram acontecendo, eu ficava literalmente de boca aberta. A proteção que ele fez da minha vida. Ouça, quando eu digo proteção, eu digo mesmo proteção. Durante muito tempo eu não falei de coisas, depois é que comecei a falar desde que eu saí do guarda noturno. Eu não falei para não me preocupar, porque era arriscado. Para você ter uma ideia, eu tive um colega meu que levou 2 tiros. Eu tive outro colega meu do outro lado que levou 7 facadas nas costas. E tive outro que levou uma facada de frente. A mim, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim. E nunca chegou, nem vai chegar, em nome de Jesus. Quem é que me protegeu? Fui eu? Até parece anedota. Não, foi Deus. E se você tiver cuidado de olhar para a sua vida, você vai ver que você também tem a proteção de Deus na sua vida. Que Deus já impediu que muita coisa de mal acontecesse assim. Já impediu muita coisa. E vai continuar porque Ele está ao seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E você tem um anjo ao seu lado. Você até pode levantar assim o braço e dar abraço dado com ele e diz... Houve um testemunho de uma rapariga que passou num determinado sítio. E ela passou e viu um homem assim num beco escuro. Não ligou, continuou em frente. E depois ela viu no jornal que uma rapariga, depois de que ela passou, porque ela percebeu-se que foi depois, que tinha sido violada. E ela achou aquilo muito estranho. Então, mas ela foi violada e eu não fui. E então conseguiu falar com aquela pessoa. E ele virou-se
e disse: não, eu vi você passar, mas ia duas pessoas muito grandes ao seu lado. Você não ia sozinha. É o mesmo que acontece consigo. Você não está sozinho. Nunca. Nunca. Quando você sair, você é abençoado ao entrar e ao sair de sua casa. Você vai dizer: anjo de Deus, vamos embora. Anda, vamos correr, vamos sair. Anda comigo. Porque eu já estou ao seu lado. O mundo espiritual é real. Muito real. Mesmo muito real. Então, eu vos quero dizer mais duas coisas. Vamos a Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Diz: não deis lugar ao diabo. E você está a pensar: não, mas eu não dou. Não. Vamos ao versículo 26. Veja o que é que aqui diz. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, chateai-vos na altura, mas depois perdoai a quem tens de perdoar, a todas as pessoas. Não deixem estar muito tempo a pensar sobre isso, a remoer sobre isso. Tirem isso do vosso coração. Para quê? E eu agora vou-vos ler tudo junto. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo na vossa vida. Quer ver outra coisa? 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as mãos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Você está a entender? Às vezes, com nossas atitudes, é que nós damos lugar ao diabo. Quando nos revoltamos contra as outras pessoas. Quando não perdoamos. É portas abertas, as janelas abertas. Há coisas que às vezes nós fazemos que não sabemos que está errado. Ou que para toda a gente, não, já é normal, não faz mal. Quer ver uma coisa que acontece com os homens? Eu falo de homens porquê? Porque eu sou homem e sei o que é que eu vou falar. Creio que nas mulheres, se calhar, poderá acontecer igual, não sei. Mas com os homens acontece. Porque aconteceu comigo. Vem de lá, nós vamos na rua a andar e vem de lá uma rapariga bonita, bem feita. O que é que nós fazemos? Nós, homens. Nossa cabeça, analisamos a rapariga, vemos a rapariga e deixamos o pensamento ficar na nossa cabeça. Porque somos nós que deixamos. E depois pensamos o que é que poderíamos fazer com ela. Claro que não era jantar, claro que não era ir jogar à apanhada. E estou-me a fazer entender, não é? Sabe o que é que a Bíblia diz? Jesus disse: aquele que cobiçar a mulher alheia, peca. Você ouviu? Você quer saber o que é que eu faço para me proteger? Eu vejo ao longe e antes de chegar ao pé dela já estou a olhar para o lado. E ela passa por mim e eu continuo a olhar para o lado. Sabe o que é que Davi diz? Não porei coisas más em frente dos meus olhos. Será que ela é uma coisa má? Não, mas eu não deixo ficar na minha cabeça, não deixo ver nada, não deixo permitir nada, que eu pense nada, porque eu quero andar com o meu Deus. Ele é a pessoa mais importante na minha vida. O mundo espiritual é muito maior do que você imagina. E tem muito mais poder do que você imagina. Vamos abrir em Tiago 4, 7.
Tiago 4, 7. O que diz aqui é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mas resistir ao diabo, sim. Às vezes o diabo vem com ideias. Não vais conseguir, não vai dar, não vai funcionar. Estás a falar. Ainda hoje eu disse uma coisa. Eu ia no carro. Hoje eu disse uma coisa e toda a gente se riu. Toda a gente que ia no carro comigo se riu. E eu também sorri. Mas eu já tenho no nome de Jesus. Porquê? Porque na cabeça das pessoas é impossível. Mas para mim é possível, porque o Deus dos impossíveis está comigo. Você entende? Você entende? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então não deixe, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Porque às vezes ele vem com ideias. Não, agora não vais conseguir pagar isto, não vais conseguir pagar aquilo. Agora é que eu te vou derrotar. Agora e depois aparece uma mensagem a dizer, não, e agora assim, e agora assado, e agora não podes, e agora não consegues, e agora coisa. E nós temos de levantar as mãos para os céus. Obrigada, Pai. Que és tu que supres todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. És tu que me cura. Eu estou curado. És tu que me abençoa. Eu estou abençoado. Porque a bênção do Senhor é quem enriquece. E eu creio em nome de Jesus. Então sujeitai-nos a Deus. Buscai a Deus. Resisti ao diabo, a tudo o que ele tenta pôr, tudo o que ele tenta mostrar de negativo. Sabe que ele tenta mostrar coisas negativas, sabe para quê? Para nós ficarmos derrotados. Para nós dizermos, pois é, para começarmos a ter pena de nós próprios. Pois é, não tenho. Pois é, como é que é isto? Os outros têm, eu não tenho, eu estou assim, não tenho, coisa. Para ficarmos com pena de nós próprios. E Deus, eu às vezes imagino Deus, sabe como? Você sabe como é que é uma varanda? Tem aquele parapeito, não é? Para a gente não cair. Não é? E imagine Deus nos céus, assim no parapeito, a olhar cá para baixo, e às vezes ele abana a cabeça e diz, epá, tu não sabes mesmo nada. Tens tudo e ainda te queixas. É assim que eu imagino Deus olhar para nós. Então como é que eu vou ter tudo? Porque você vai confessar, vai crer na palavra de Deus, vai falar a palavra de Deus, vai lutar pela palavra de Deus e vai vencer no nome de Jesus. É assim que você vai receber tudo. No nome de Jesus. Nome acima de todo nome. Então eu peço o louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome e glória ao teu nome. Só a ti, Senhor, toda a glória. Tu que tudo fazes, que fazes misericórdia aos milhares, a ti toda a glória. Digam assim comigo, Pai, olha, ajuda-me a entender esta palavra, que esta palavra deixa ao mais fundo do nosso coração e fique lá, bem guardada e bem lembrada sempre, constantemente na nossa vida. Porque tu, Senhor, és tu que fazes tudo. Eu creio no teu poder, eu creio nas tuas capacidades, eu creio naquilo que tu dizes em relação a mim. E acima de tudo, eu creio no teu amor por mim, Senhor. Por isso eu te agradeço que em todas as coisas eu já sou mais que vencedor. No nome de Jesus. Por aquele que me amou, que és tu. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te agradeço, Espírito Santo, do fundo do meu coração. Sê comigo. Dirige a minha vida. Guarda a minha alma. Não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a teu nome, Senhor. Muitas bênçãos.
Bom fim de semana. Hein? Este fim de semana que foi um bocadinho mais comprido, não é? Pelo menos em Portugal teve um feriadozinho e então o pessoal ficou mais tempo a descansar. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.